Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, que a tua presença possa fazer-se nesta casa que nos acolhe, envolvendo este templo de amor, sobre as dádivas da tua proteção. Mas principalmente, Jesus, que a tua excelsa presença de luz se faça em nossos corações, fazendo assim despertar, Senhor, a fé viva e ardente de crer e obedecer na prática teus ensinamentos sagrados. Que possamos, amado Jesus, renascer nas concepções, Senhor, da vida eterna e olhar para Ti, não como o Cristo crucificado, prego em uma cruz, vertendo sangue para pagar os nossos pecados. Mas possamos olhar a Ti, Senhor, como Cristo ressuscitado, que mostrou através da dor, do sofrimento, o caminho do amor e da esperança, onde possamos vencer as nossas próprias condições inferiores e conquistar a felicidade e a paz interior. É este Cristo que nós acreditamos, cremos e reconhecemos que é a luz sagrada da nossa existência. E é este Cristo sagrado que rogamos que possa ir no lar de cada um aqui presente, que possa abraçar família, familiares, que possa acolher nas muitas moradas da casa do Pai aqueles que já desencarnaram, aqueles que entregaram seus corpos físicos e retornaram à pátria espiritual. Cristo este, que também ensinou-nos a amar e perdoar os inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Cristo este, que nos dá o sentido e a esperança para a vida eterna. Ah, amado Cristo, abençoai, Jesus amado, os trabalhadores desta Casa Santa, que somos aprendizes do Teu Evangelho, que possamos espelhar a Tua imagem, fazer a Tua vontade, Senhor. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento, Cristo amado, seja também um precioso medicamento. Além de sustentar as forças físicas, possam servir de medicamento para curar as enfermidades espirituais. Abençoe todos aqueles que de alguma forma, amado Cristo, participaram para que este alimento chegasse até as nossas mãos. Cristo amado, estenda tuas mãos santas e sagradas neste caderno de amor. Cada irmão que aqui encontram-se com os nomes, por misericórdia, Senhor, direcionai um anjo amigo com a tua permissão para ir onde se encontram e transfira, Senhor, a energia sagrada da esperança e as forças para vencer as adversidades e buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas aquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Cristo, por misericórdia, estenda tuas mãos santas e derramai as sagradas energias e que de simples águas possam transformar no mais precioso medicamento, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser, sejam colocados os remédios necessários para o fortalecimento do corpo físico e a cura das enfermidades espirituais. Passando em suas dores ou feridas, assim, os irmãos possam encontrar o milagre do amor de Cristo, pois as transformam em águas fluidificadas.
remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos sagradas, amado Cristo, possam estender-se sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e aonde houver a dor, aonde houver, Senhor, o ódio, o desespero, a angústia, o pessimismo, lá esteja, amado Cristo, a tua figura iluminada a estender as mãos e auxiliar todos os irmãos. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que um dia possamos comungar da bandeira branca da caridade e viver, Senhor, a fraternidade universal do amor, como uma família espiritual que somos, filhos do mesmo Pai. Abençoai nosso país querido, esta nação, Senhor, que é a pátria do Evangelho e coração do mundo. Abençoai nossos governantes sérios. Ilumine-os sob a responsabilidade de conduzir essa nação, Senhor, na paz, no amor, na ética e na honestidade. E assim também rogamos por toda a humanidade, principalmente aos países e os líderes destes países que encontram-se em conflitos bélicos, em guerras sangrentas, irmãos tirando a vida de outros irmãos. Por misericórdia, despertai, Senhor, estas almas, estes irmãos, sobre a luz da verdade. Fique em nós, hoje e por toda a eternidade, Jesus. E assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz. Temos como única finalidade o Evangelho de Jesus e a evangelização dos nossos corações. Não existe outra proposta, nem outro motivo dessa existência, da nossa casa espírita. Muitos, talvez é a primeira vez que esteja entrando numa casa espírita, trazem concepções, conceitos, muitas vezes obtidos por opiniões de outrem, que também nunca entraram. Alguns trazem a curiosidade, outros o interesse das manifestações, alguns trazem medo, acreditando que virão coisas miraculosas. Alguns vêm repletos de esperança para conseguirem encontrar a si mesmo no grande processo de caminhada existencial, nesse corpo físico que se encontra. A todos nós ofertamos a verdade de Jesus, o amor de Cristo. Alguns não aceitam, outros discriminam, outros comparam, outros ofendem, atacam, outros nunca retornam. Nunca é uma palavra muito longa, né? Mas, independente de opiniões, nós ficamos com a verdade de Cristo. A verdade que nós apresentamos é o Cristo ressuscitado, não o Cristo crucificado. A verdade que apresentamos é que dentro de cada um de nós há a fagulha, há o poder, há a chama, há a luz do Criador. E eu acredito nas palavras de Jesus. E ele disse: vós sois luzes, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Mas não na fé presunçosa. A maioria da humanidade hoje encontra-se na presunção da fé. A fé presunçosa, ela é perigosa, pois ela transforma a atitude apenas em palavras e devoções, sem realizações. E nós sabemos que ninguém tem privilégios. Nós somos frutos de nossas conquistas,
e que Deus não prefere uns do que os outros. Deus não dá a alguns e não oferece aos outros. Deus dá as mesmas condições. Para que a gente entenda, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Simples, com a possibilidade de conquistar a nossa integralidade eterna junto ao Criador. Ignorantes, porque não temos conhecimentos. E precisamos buscá-lo para merecer conquistar o infinito do amor e a felicidade. Se desprezamos as leis eternas, dificilmente seremos felizes. Muitos dizem, eu creio em Cristo, mas só crer não basta. Nós lembramos da parábola da figueira seca, que representa uma árvore que não produz frutos. Uma árvore que foi plantada, que cresceu, que encheu-se de folhas, e não passou disso. Depois de muito tempo, quando vem o inverno, quando vem a velhice daquela árvore, as folhas começam a cair. Os galhos secam, quebra. O tronco seca, é cortado e jogado ao fogo. Isso representa a figura das pessoas que só creem, mas não fazem nada para crescer e merecer aos olhos do Criador. A fé, como diz Paulo de Tarso, ela tem que ser repleta de obras e de movimentos. Nós estamos vivendo numa era da indiferença espiritual. Até tenho brincado entre nós, trabalhadores da Seara de Cristo, que daqui a uns dias, se não for mudar, parece que as pessoas querem que crie a entrega mediúnica, os debilis médiums, que liga e Cristo vai à casa dele, através de um médium, de um orador, de um passista, porque a grande parte não querem fazer nenhum sacrifício de sair da sua casa e buscar um templo religioso sério. Buscam alguns templos que oferecem milagres, que oferecem a cura, que oferecem a riqueza, a prosperidade, e depois de algum tempo voltam desanimados porque não conquistaram aquilo que foram buscar, porque não perseveraram e não trabalharam, não verteram o suor da fronte para conquistar aquilo que pediam ao Criador. Parece aquela história de que havia um homem perdido no deserto e ele já não sabia para onde mais ir, porque todos os lados que ele olhava só tinha areia, dunas de areia, montes de areia. A sua força, suas energias já tinham se acabado. Aí nós poderíamos compreender duas formas de fé. A fé presunçosa. Aquele homem não consegue mais dar nenhum passo, seus pés já inchados, queimados pelo calor do sol, sua pele ardendo em brasas, ele ajoelha, tenta olhar para o céu com aquele calor escaldante e pede, Senhor, eu tenho fé, mande um copo d'água para mim. E fica de joelho até aguentar, esperando que um anjo possa levar o copo d'água para ele. Vai levar? Não, não vai levar. Compreende isso? Não vai levar. Porque se levasse para aquele homem, nenhum outro homem morreria de sede em nenhum deserto do planeta Terra. Porque o que Deus faz para um, Deus tem que fazer e faz para todos. Porque Deus é extremamente bondade e igualdade. Mas existe a fé
que transporta as montanhas da preguiça, que transporta as montanhas do comodismo, que transporta a montanha da presunção. Assim, um homem que tem fé, ele olha para o céu e fala: Senhor, não tenho mais forças. O que faço? Não sei para onde ir. Ajude-me. O que posso fazer, Senhor? Sem ti, estou perdido. Não consigo. E num aroubo da alma, alguma coisa modifica-se em seu íntimo. Uma energia estranha movimenta de dentro para fora. Aquele homem perdido, sem força, sem saber para onde encaminhar, sai-lhe uma substância energética que ele começa a engatear, arrastando, sobe por um monte de terra, de areia, desculpe, e quando chega lá em cima, rola e cai dentro de um oásis, onde ele vai beber a água, vai compor suas forças, terá sombra e água fresca. Qual dessas fé você tem? Quais dessas que você está vivenciando em sua vida? A fé de estar perdido, rogar aos céus ajuda e ficar na sua casa esperando o anjo consolador ir lá te levar? Ou a fé verdadeira, a fé do Cristo ressuscitado, que deu o exemplo de perseverança e que retornou e disse: não existe morte. Aqueles que creem em mim têm a vida eterna. Vem, segue-me. Qual das fé que você tem? A primeira, a presunçosa, ela terminará, acabará. Porque o anjo do Senhor não vai descer para resolver seus problemas. E quando for minando as suas resistências e os problemas se avolumando, problemas hoje nós poderíamos catalogá-los como as fragilidades humanas, angústias, tristezas, depressão, síndromes, as ansiedades, medos, fobias, moleza no corpo, enfermidades sem causa definida, viroses, que a medicina, uma medicina tão fantástica do século XXI, como nós temos, aonde a medicina tem aparelhagens e medicamentos, antibióticos e controles de energias virais, não sabe o que faz com uma simples virose. E não detecta-se o vírus que ocasionam tantos problemas, não é? Tantos problemas. Vômitos, sudoreses, diarreias, alucinações, crises de medo, de loucura, são catalogadas pela medicina convencional como viroses. Não tem medicamento. Tem inibidor, o sucedas-leões, que são aqueles medicamentos que retiram todas as forças e toda a compreensão do ser, e ele fica ali, vegetativo, em cima de uma cama, de uma maca, tomando soro, aguardando passar a dita virose. Não é? Os primeiros terminam assim. O segundo, locomovem-se, fortalecem-se, sacrificam os seus lazeres e vão em busca da verdade de Cristo, não das verdades religiosas, não da verdade de templos, não, a verdade de Cristo. Compreende? É esta mensagem, e é esta força, é essa energia, é essa certeza em Cristo que nós ofertamos a todos que estão aqui e que irão assistir pelas nossas redes sociais. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Muitas vezes, nós, nos momentos de dores e dificuldades, nós arrumamos um arroubo da alma
e falamos e cremos que temos fé. É só as coisas melhorarem que a nossa fé larga de ser ativa. Nós já não precisamos, já deixamos ela de lado. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas, as filhas da fé proveitosa, as filhas da fé que dá continuidade, não a fé dos interesses de troca. Ai, Deus, se eu arrumar um bom emprego, eu darei uma cesta básica. Ah, Deus, se eu conseguir um bom marido ou uma esposa fantástica, eu farei isso ou farei aquilo. Tinha uma menina que frequentava aqui um tempo, que ela tinha a fé tão presunçosa, que chegava na época da Páscoa, ela dizia, eu fiz uma promessa de não comer o chocolate nessa Páscoa, para poder receber uma graça de Deus. Terminava a Páscoa, ela comprava os ovos baratinhos e se entupia de chocolate. Uma troca proveitosa, né? Até lucrativa, né? Porque na época da Páscoa, o ovo de chocolate está num preço lascado, né? A esperança e a caridade são resultantes da fé. Olha as filhas da fé. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes, a esperança, a caridade e fé, formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se verem cumprirem as promessas do Senhor? Pois, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse? Qual é o seu amor hoje? Qual é o sentido do seu amor? É o amor necessidade? É o amor solidão? Né? O amor solidão é aquele que nunca quer ficar só. A primeira pessoa que lhe faz companhia, ele diz que ama. Compreende? Basta fazer a companhia. É amor necessidade? Necessidade de sexo? Necessidade de segurança financeira? Necessidade de um veículo bom? Necessidade de ter uma pessoa bonita ao seu lado? Qual é o seu tipo de amor? Aquele que não tem fé? Ele não tem o amor verdadeiro. Aquele que tem fé, ele coloca o amor em primeiro grau, o amor a Deus, o amor em si, para que ele saiba amar as adversidades daqueles que estão à sua volta. Só aquele que tem amor em Deus e em si, eu não digo, não interpretem que o amor em si mesmo seja o amor egoístico, não. É o amor em si, porque se nós não amarmos a nós, como nós conseguiremos amar ao próximo? Se você não tem dó de você, corta um dedo seu, o que você fará com o outro? Se você, sentindo a dor, corta seu próprio dedo, isso é até interessante, quando eu era pequeno, diziam assim, quando for escolher uma pessoa para casar, olhe como a pessoa trata os pais dela. Está entendendo o que é o amor? Se aquela pessoa que você vai escolher, né? Aqui todo mundo, espero que esteja casado, quem não estiver, né? Vai escolher uma pessoa. Conviva no lar dessa pessoa um tempo, ver como ela trata seus pais, seus familiares. Pois é daquela forma para pior que ela vai te tratar. Está entendendo isso? Se uma pessoa saiu das entranhas da mãe e ainda maltrata a mãe dessa pessoa, como ela vai te tratar? Compreende isso? Então, o princípio, o que o Evangelho está nos dizendo, que o princípio da fé é o sentido do amor verdadeiro. Se nós amamos a Deus, nós seremos fiéis aos ensinamentos do Filho de Deus, do nosso irmão, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos ensinou a amar até aqueles que nos odeiam, a amar os inimigos. Com toda certeza, nós não podemos estender a mão para determinado inimigo, porque senão ele cortará nossos dedos. Mas nós podemos orar, nós podemos auxiliar, sem a necessidade da aproximação física em determinadas condições. Esse é aquele que tem a fé verdadeira. Porque ele pensa, este inimigo de hoje, ele também tem um pai, tem uma mãe, ele está no caminho ruim, errôneo, por algum motivo. Quando você vê
um andarilho, o que você pensa? Quando você vê um mendigo na rua, alimentando com os cães, o que você pensa? Quando você vê ou sente a aproximação de uma pessoa com grandes fragilidades, enfermidades, você sente o quê? Você tem repulsa? Você expulsa? E aquela pessoa, se você não tem fé verdadeira, fará essa expulsão imediata. Se tem fé, se acredita em Deus, você compreenderá, nós compreendemos que aquela pessoa é um filho de Deus. Se ela está naquela condição, ela tem um pai, tem uma mãe, ou teve uma infância. Alguns motivos aleatórios às forças dela levaram ela naquela condição de dor e de sofrimento. Assim também são as pessoas que encontram-se nos vícios. Assim são as pessoas que encontram-se em estados de depressões. Perderam o sentido, não estão se encontrando dentro de si. Porque a fé superficial, ou a fé em determinado segmento só religioso e não religiosidade, transforma-se em uma fé superficial. Nós vemos líderes religiosos famosos de religiões grandes. Júlio, dá uma aguinha para aquele rapaz lá, por favor. De grandes religiões que encontram-se em depressões, que internam-se em casas de recuperações. Nós temos visto nas redes sociais. Compreende isso? Nós temos visto, neste domingo mesmo, li algumas reportagens de um grande líder religioso do nosso país. E ele desabafando nas redes sociais que estar com Deus não isenta ele das suas dores e dos seus sofrimentos. Não isenta ele de estar em estados críticos de depressões. Mas, se a gente vai olhar, olha, eu não estou criticando, nós estamos em um culto de aprendizado sobre a luz da verdade de Jesus Cristo. Quando nós vamos olhar para as situações de vivência desses líderes religiosos, nós deparamos com umas inconsistências da verdade. Nós deparamos com opiniões do hoje e esquecendo a verdade do ontem de Jesus Cristo. Nós deparamos com as inversões de verdades e de valores. Porque quando nós vemos esses líderes religiosos, famosos, ricos, eu não vejo eles segurando um menino catarrento. Eu não vejo esses líderes religiosos em um leprosoário ou em uma colônia onde trata-se a hanseníase. Eu vejo em palcos cantando, eu vejo em grandes teatros, eu vejo em programas de televisão de audiência nacional. Eu vejo esses líderes religiosos em iates que custam milhões, com roupas caras, que me dá até inveja, né? A inveja branca. Com relógios caríssimos. Compreende? Eu não vejo esses líderes religiosos com a mão cheia de calo. Aí é a fé inconsistente, material. É a fé ilusória. Não é a fé que Jesus nos promulgou, ensinou. É a fé de ajoelhar diante de uma cruz com o crucificado. Mas não é a fé de andar com a prostituta salvando-a. Não é a fé de salvar o leproso. Não é a fé de beijar um leproso na face, como fez Francisco de Assis. Então é claro que aqueles que ficam na fé superficial, a fé material, o seu espírito se fecha
como se fossem uma lata de sardinha. E lá ele sente medo, angústia. Existe a noite da alma que ele passa a vivenciar. Ele quer se trancar dentro de um quarto, ele perde a alegria de viver, ele perde a satisfação de um sorriso, ele perde a esperança de um dia melhor no dia de amanhã. E aí ele acredita que o mundo é uma porcaria, que as pessoas são ruins e perversas. Está errada. O mundo é um paraíso, a terra, um lugar de provas e expiações, é a fantástica escola da nossa alma. O lar, a família, são os elementos que levam-nos a nos conhecer a nós mesmos. Porque é no lar que nós colocamos para fora toda a verdade que temos dentro de nós. Porque lá no mundo lá fora, nós tratamos quase todo mundo com polidez. Principalmente quando nós necessitamos, né? Ou principalmente daqueles que são mais fortes do que nós. Agora, nosso lar, a gente não se preocupa se o outro é mais forte, se nós estamos dependendo dele ou não dependendo dele. Nós agredimos, nós ofendemos, porque nós acreditamos no direito que nos consiste de que os outros nos amam do jeito que a gente é. A gente não agradece um prato de comida, a gente não agradece quem pagou a luz do mês, a conta de luz do mês. Nós não agradecemos a água que sai do chuveiro quentinha. Nós nem perguntamos de onde veio o shampoo. Não queremos saber se aquele sabonete é perfumado. Se não for, nós reclamamos. Ali nós estamos sendo nós mesmos. É onde a gente coloca toda a nossa intimidade, da sinceridade da nossa alma para fora. E assim os outros fazem conosco. Só que quando os outros fazem conosco, nós nos iramos, agredimos e reclamamos. Colocamos só a culpa nos outros dos nossos erros, colocamos a culpa nos outros dos nossos sofrimentos. Esse tempo acabou. Há necessidade do encontro da fé verdadeira, da fé sem presunção, da fé sincera, de sacrificar, não nas arenas, não na boca dos leões, não na ponta das lanças, não nas masmorras, mas de sacrificar uma tarde de um clube, de um boteco, de uma tarde de ficar com os pés para cima em frente de uns programas, me perdoe a palavra, mas que são uma porcaria de ensinamentos, não é? Muitas vezes, a pessoa diz que não tem tempo para ir ao templo de Jesus Cristo. Reclama da distância, reclama do sol, reclama do horário, reclama do tempo que permanece na casa. Compreende? Principalmente se essa casa for uma casa espírita, não é? Porque a casa espírita são as casas mais simples. Ela não tem bancos almofadados. Por que não tem? Ela não tem ar-condicionado. Por que não tem? Você sabe a resposta? Sabe? Porque você não paga. Porque você não dá dízimo. Porque você não dá oferta. Porque nós não pedimos dinheiro. Porque nós não vendemos nada. Porque a casa espírita, ela é mantida por pessoas que têm fé no Cristo ressuscitado. A casa espírita oferece aquilo que Cristo nos ofertou. Cristo pregou foi no templo de Salomão? Cristo pregou foi dentro das sinagogas ricas e chiques, cobertas de ouro? Ou foi nas margens do oceano? Ou foi nos montes do Jardim das Oliveiras? Ou foi ao lago dos lagos de Genezaré? Ou foi nas estradas poeirentas e desertas de Jerusalém? Aonde Cristo pregava? No ar-condicionado? Não. Ele pregava para aqueles que queriam fazer os sacrifícios de vencer a si próprio, de vencer o seu comodismo. A estes, ele dava a ajuda. Quantas pessoas Jesus Cristo salvou lá no poço de Betsaida? Quantas pessoas? Uma só. Havia milhares. Uma só foi salva. O paralítico de 39 anos que estava acamado.
39 anos acamado. Por que Jesus Cristo salvou só ele? Porque ele tinha a fé verdadeira. Ele não tinha a fé presunçosa nem egoística. Está compreendendo isso? Se a sua vida está difícil, crê em Deus. Crê em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a solução. Mas não basta você crer, é necessário fazer transformações. O mundo pós-Covid está nos ofertando uma forma de religião que não é verdadeira. A religião que é virtual, compreende? Religião virtual. Religiosidade virtuais. Não funciona. Esse tipo não funciona. Ajuda, mas não vai funcionar. Funciona e ajuda para aquele que está acamado lá no hospital do câncer, que não tem condição de sair, de caminhar e ir para um templo, mas não funciona para aquele que está com as pernas fortes, para aquele que consegue pegar um Uber, para aquele que consegue. Muitas vezes a pessoa, olha, ontem mesmo, duas famílias me ligaram para ir até a seus lares, para que eu pudesse conversar e dar passe. Eu peço perdão, mas eu não fui. Eu peço perdão a Deus, mas eu não fui. Porque todas as duas famílias tinham condições de vir aqui na terça-feira passada. Não vieram. Tinha condições de vir hoje. Ah, eu não tenho carro. Eu disse, pode mandar seu Pix que eu mando o dinheiro do Uber. Nem pagando Uber, vieram. Ah, eu não consigo ficar em pé, mas você pode ficar sentado. Ah, é difícil de ficar sentado, mas nós temos maca na sala de tratamento, doutor Desejo de Menezes. Você pode ficar lá, deitadinha, escutando o barulho do córrego, que vai murmurar a canção do amor do Pai Celestial. Eu vou ver se dá para mim ir. Não deu para ver porque não está aqui. Você está compreendendo isso? Você está entendendo isso? Nós estamos na geração da facilidade. Estes não encontrarão as bênçãos. Encontrarão o desespero em suas almas nos meses e anos futuros. Está compreendendo isso? Está entendendo isso? É muito sério. Estou chamando-vos para a luz da verdade. Não podemos ficar neste muro da preguiça, da incerteza, porque estaremos fazendo mal a nós mesmos. A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem. É a base de sua renovação. É a base de renovar-nos. Se nós não renovamos, nós não estamos com fé em Deus, em Cristo. E se não renovamos, nada vai melhorar na nossa vida. Muitos bebem para espairecer, outros fumam para acalmar, outros buscam desarmonia nas compras para sossegar as suas ansiedades. Funciona? Não, nada disso funciona. Está trocando um problema por muitos outros problemas. Está compreendendo isso? Chega uma hora que a conta chega para ele. E quando essa conta chegar, ele não tem condição de pagar. Porque a conta que chega é a dor e a enfermidade. É o desequilíbrio psíquico. É a desarmonia emocional. São as síndromes das enfermidades ilusórias. Está compreendendo isso? Aquele que crer em Deus e que pratica os ensinamentos em Cristo, este será salvo. Ele que disse, nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que esta base seja forte e durável, pois se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Quando nós começamos a ficar com preguiça espiritual, nós começamos a duvidar da religião ou do templo e das pessoas do templo aonde nós frequentamos. É uma artimanha do nosso cérebro trevoso que quer distanciar da religião.
Algumas pessoas dizem, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, vou parar de rezar. Quem que oferta esse ensinamento? É Jesus ou é as trevas? As trevas que ofertam. Porque ao parar de rezar, você abre as portas das trevas para entrar dentro da tua vida. Para fazer os desastres que acontecem nos lares, nas famílias. Está compreendendo isso? Construir, portanto, esse edifício sobre sólidas fundações, que a vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas. Olha, quantas enganação estão oferecendo nas condições da fé. Vende uma pulseirinha, coloca um crucifixo, vende uma água preciosa, vende uma água milagrosa, um unguento, um óleo, uma toalha, um ritual, acende 10 velas. Olha, você já imaginou se acender vela modificasse nossa vida? Eu seria um que acenderia umas 100 por dia. Não muda. A vela é feita de parafina. Ela tem só uma conotação para fazer a gente desenvolver a força da vontade dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Mas a vela em si não tem nenhuma conotação de força religiosa. Ela tem que sair da força da vontade do coração. Tem que sair da obediência, da transformação. Tem que sair da renovação do seu ser, de matar o homem velho, de vencer os vícios, de ser mais amoroso, carinhoso, paciencioso, de ser educado. Você sabe o que é educação? Educação são hábitos salutares, bons hábitos. Então, se você quer ter fé, começa com bons hábitos. Seja educado. Oi, bom dia. Você está bem? Escuta a resposta. Se alguém te pergunta, você está bem? Isso é falta de educação. Estou bem. E você? Está bem também? Está entendendo isso? Olha, obrigado. Você paga? Obrigado. Você recebe? Muito obrigado. Uma pessoa você compra um cafezinho, muito obrigado pelo café. Mas você está pagando, mas você está me servindo. Olha que lindo. No trânsito, se a pessoa está aflita, quer te ultrapassar, chega para o lado, deixa ele passar. Não buzina para assustar uma pessoa. Mas se precisar da buzina para alertar, use-a com moderação. Não xingue as pessoas. Você gosta de ser xingado? Quem não gosta de... Aquilo que você não gosta para você, use em relação ao próximo. Isso chama educação, hábitos salutares. Aquele que procede assim, ele está se renovando. Como está dentro do seu lar? Está uma tragédia? Vícios? Brigas? Revoltas? Desobediências? Qual é o papel que você tem dentro do seu lar? Qual é o papel fundamental dentro dessa escola bendita que se chama lar? Dessa grandeza que se chama família? Cumpra seu papel. Você é pai? Seja pai. Seus filhos não precisam de você ser amigo deles. Eles precisam que você seja o que dele? Pai. Amigos eles têm na escola. Precisa do pai. Não sabe o que é pai? Pega do seu bisavô, do seu avô, os conceitos e exemplos de ser um pai. Eles sabiam ser pai. Não os pais modernos. Esses dias eu, na porta do meu escritório, vendo um casal parar. Não eram tão novos, o casal na casa dos seus 40, com a filhinha ali na casa dos seus 5 anos. A menina com um bico na boca, 5 anos com um bico na boca. Isso é coisa que pai faz com filho? Você sabe a consequência de um bico na boca de uma criança de 5 anos? Ele afunda o palato.
A criança terá dificuldades respiratórias, modificará a arcada dentária, terá dificuldades de alimentação. Compreende isso? E em tantas outras situações. Se tem dificuldade de respiração porque afunda o palato, dificultará respirar pelo nariz, respirará pela boca, vai acontecer de ingerir maior quantidade de substâncias ruins e tóxicas, aproveitará menos o oxigênio que é inspirado, começa com dor de cabeça, dor no corpo, moleza, dificuldade de aprendizado. É só um bico que eu estou falando, tá, gente? Não, mas dá o bico. E como se não bastasse, o pai sai, a mãe entrega um celular daqueles caros, ele coloca lá no celular algumas coisas e entrega para a filha quando ela desce do carro. A filha já pega, nem olha na cara do pai, já pega o celular e começa. E lá... Aí o pai olha para ela, você quer andar ou você quer que eu te carrego? E ela nem olha para ele. E ele já abaixa, põe ela assim, ela deita no ombro dele e vai com o celular aqui atrás mexendo. O que está armazenando, o que está formando, o que está acontecendo nos trilhões de neurônios daquela criancinha em desenvolvimento? Isso chama criar bons hábitos? Isso chama dever paternal, que é desenvolver e cuidar dos filhos que Deus deu para você velar, educar e elevar essa alma na condição do amor paternal. Então, quando nós falamos de fé, é necessário que, antecedendo a fé, a gente crie hábitos salutares. Porque se vir as enfermidades, não adianta ir no templo e dizer, eu tenho fé, sangue de Deus, Jesus vai me curar. Não vai. Porque precisa fazer a transformação, a renovação, a modificação. Construi, portanto, esse edifício sob sólidas fundações, que vossa fé seja mais forte que fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos. Não deixe que os que zombam da fé verdadeira possa te ofender. Quantas pessoas passam medo nos outros para que eles não vão a uma casa espírita? Porque a casa espírita oferece o que para as pessoas? Oferece o quê? Oferece a verdade. Oferece a sinceridade. Oferece a salvação que ele vai conquistar com a sua renovação. Não o milagre de preferência religiosa que Deus dá. Ele pensa que Deus dá àquele que só crê, como a figueira seca, que não dá fruto nenhum, mas que seca, é cortada e lançada ao fogo. Então, enfrente a zombaria desses incrédulos. Enfrente, olha, uma nação como a nossa, fazendo pesquisas, se querem que rezem nas escolas. Saiu essa pesquisa aí, há 2 semanas atrás. Essas pesquisas, se querem que reze nas escolas. O povo xinga nas escolas. Você já ouviu a pesquisa se era proibir xingar? Não, pode xingar à vontade. Mas para rezar nas escolas, tem que sair uma pesquisa, porque se a maior quantidade da população quiser, aí permitirão rezar na escola, porque até agora está proibido rezar nas escolas, quando antecede-se as aulas. Isso eu estou falando nas redes públicas, tá bom? Nas redes particulares, cada um faz a sua determinação sobre este aspecto. Você está compreendendo o que é zombaria? Isso aqui está ofertando à humanidade, e enquanto oferta essas zombarias, nós estamos sofrendo. A população, a humanidade, o ser humano está sofrendo com depressão e as crises, alucinações, as dificuldades psíquicas, porque estamos distanciando da verdade. Pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. Compreende isso? Nós temos que enfrentar, se quisermos encontrar o caminho da verdade em Cristo e da salvação, a força para enfrentar essas
inverdades. Muitos estão naquela história que diz assim, que o cristão repleto de fé, mas a fé presunçosa, ia atravessar uma floresta. E aí, disseram para ele, olha, tem um leão muito feroz, que quando chega no meio da floresta, o leão aparece, e o leão vai e come quem for tentar atravessar lá. E aquele homem repleto da fé presunçosa disse, não, eu tenho fé, Deus me protege, nada acontece comigo, eu tenho fé. E assim aquele homem foi fazendo a sua cantilena de orações que o protegia. Crucifixo no pescoço, tirinha protetora do guia no braço, patuá protetor na carteira. E ele foi atravessando aquela floresta. Quando ele chegou naquela grande clareira, que não tinha lugar para correr, as árvores grandes estavam longe, era uma clareira imensa no meio da floresta. Apareceu o grande, feroz e terrível leão. O leão deu um rugido, pulou na frente dele, com aquela cara de um animal faminto e feroz. O homem olhou para o leão, olhou para os céus, ajoelhou e pediu, Deus me protege. Que esta fera feroz seja amansada, que transforme-se num gatinho e saia miando. Ele invocou ali o santo poder da sua fé presunçosa, ajoelhado, olhando ao céu. Orou, implorou, até sair lágrimas dos olhos da devoção da fé mentirosa. O leão olhando aquilo, achando até interessante. Depois que parou aquela cantilena do homem, o leão deu um rugido, olhou para o homem, olhou para os céus e disse, obrigado, Senhor, que mandou meu almoço. Avançou no homem e comeu ele. Está entendendo isso? Isso é a fé presunçosa. Ela não funciona. Ela não funciona. Nós temos que crer. Mas nós precisamos compreender porque nós cremos. A fé é a capacidade intelectual da pessoa de discernir o que é real e o que é ilusório. O que é certo, o que não é certo, o que é errado. E modificar os velhos hábitos errôneos e adquirir educação religiosa cristã para a sua vida. Vejo pessoas presunçosas que pegam um cigarro e vê uma pessoa em estágio terminal de câncer, mas ele fala, eu tenho fé, nada acontece comigo, e fuma. Passa-se os anos, ele tem um câncer, ele tem um DPOC, um efizema pulmonar, e passa a respirar por aparelhos. E ele fala, Deus vai me curar. Não vai. Não vai. Porque é uma fé mentirosa e presunçosa. Porque ele poderia ter pedido para Deus, quando ele fosse acender o cigarro, ele olharia para aqueles carteiras de cigarro e falava, Deus, me dá força para vencer esse vício. Estraçalhava o cigarro, jogava fora e nunca mais fumava. E ele não ia pedir
para Deus curar o câncer, porque ele não teria mais o câncer através do cigarro. Isso chama fé racional. Isso chama fé verdadeira. Não é aquele que fala: Jesus Cristo derramou seu sangue para me salvar, para retirar todos os meus pecados. Então eu posso pecar porque já está pago. E não muda nada, não modifica nada. Continua com ódio, com raiva, continua com desequilíbrios morais. Compreende? E adoece. E morre ainda em vida. Jesus e Deus não são para estes. Jesus é para aquele que já está cansado de sofrer. E quer encontrar o Cristo ressuscitado. E quer fazer esforço para vencer as suas próprias e más tentações e tendências negativas. Amém? Alguém quer dizer algo, perguntar algo, falar algo? Fechemos nossos olhos. E sobre as luzes abençoadas da verdade, possamos ser envoltos pela misericórdia divina e dissipar as trevas que estão em nossa mente, trevas essas de pensamentos perversos e negativos. Que possamos ser envoltos na luz do amor de Jesus e dissipar as trevas dos nossos corações. Trevas de mágoas, de raivas, ódios, tristezas, de sentimentos negativos e perversos. Que a luz de Jesus Cristo possa nortear nosso passo, possa nortear nossas decisões. E assim possamos renovar, renascer e transformar no ser espiritualizado, repletos de esperança no coração e de força e coragem de transformação. E encontrar o Cristo ressuscitado em nós, cheio de vida, de alegria, felicidade e esperança na vida eterna. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberta-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, hoje e por todo o sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Agradeço do fundo da minha alma a presença de cada um neste templo de Jesus Cristo. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu seu coração. Não leve a instrução do Evangelho de Jesus como uma ofensa a outras religiões que não comungam essas verdades de Jesus Cristo. Crê em Deus, crê em Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida para a eternidade. Amém? Fique com Deus.